Lorena Magalhães e Zuleika Guimarães, somos ginecologistas do Centro Eva e estamos aqui com mais um Momento Eva. Dessa vez vamos falar sobre anticoncepção. Até o final do vídeo vamos responder a seguinte pergunta: qual o melhor método contraceptivo para cada mulher? Então, a gente, no consultório, o que é que norteia, né, Lore? A gente Como saber... a gente faz essa escolha, né? Qual é? Então, a gente pergunta, você quer usar por quanto tempo? Você quer ter filho? Daqui a quanto tempo? Qual é seu planejamento, né? Se ela disser, não quero ter filho tão cedo, nem em 3 anos eu não posso ter filho, então isso já norteia pra gente usar os LARCs, que são métodos contraceptivos de longa duração. Então, fale um pouco dos de curta duração que a gente tem mais usado, Lore. Porque tem números, mas o que é mais usado? Isso. Então, ela vai dizer, eu quero ficar uns 3 anos, estou entrando na faculdade, fiz residência, já tive... Enfim. Então, a gente tem os de longa duração. Pronto. Se ela chega e diz, não, doutor, eu acho que ano que vem eu vou querer tirar, eu vou querer engravidar, eu quero só 6 meses, eu quero ter o segundo filho. Nós temos a opção de usar os LARCs, os de longa duração, e você pode retirar a qualquer momento que você mude de ideia, mas nós podemos lançar mão de métodos de curta duração, onde você tem maior controle para interromper seu uso. Aí você vai pensar na sua escolha, depois que você viu o tempo que ela quer usar, se basear em quê? Métodos hormonais ou não hormonais. Então, isso, entre os métodos não hormonais, o que a gente usa mais é o DIU de cobre em pacientes que têm contraindicação de usar hormônio, ou às vezes ela não quer usar hormônio. Pronto. Agora, os métodos hormonais. Isso, lembrando que o DIU de cobre, ele dura 10 anos, ele é mais um método de longa duração. Para aquela mulher que tem um período maior do que 3 anos, 4 anos, que ela não quer engravidar, certo? E dos métodos de curta duração, nós temos os hormonais. Hormonais que podem ser com estrogênio e com progesterona. Que são os combinados, que o mais usados e a vida inteira, e foi desde a descoberta da pílula em 1960. E até hoje ele é muito utilizado. Tem seu momento, né? E a gente sabe o que aconteceu. Eles foram tendo várias... evolução e foi diminuindo a quantidade do etinistradiol. Hoje a gente tem pílulas bem mais com segurança. Baixa dose de 15 microgramas de etinistradiol. E as progesteronas também, elas foram evoluindo, modificando, e a gente tem já a progesterona de 4ª geração. Então são excelentes métodos, mas precisa disciplina. Exatamente. O uso usual é o quê? Geralmente ela esquece 2 dias, aí fica usando, aí ele fica um uso irregular. Que se esquece mais de um dia, não é. O ideal é ela estar usando sempre. Hoje em dia já tem aplicativos no celular, várias pílulas, são extremamente... Que já facilitam, lembra você, faz tudo né? isso. Então, a adolescente, quando ela começa, geralmente é o método inicial. Ela vem, é o que a gente já começa, ela às vezes já teve até uma relação desprotegida, e a gente corre para começar, né, Lore? Depois ela volta com tudo e a gente vai aprimorando o método, mas geralmente é um método que a gente já introduz, né, no consultório, depois a gente vai adequando a vida da paciente. E graças a Deus, que bom que surgiu a pílula, que foi o que nos deu a nossa revolução sexual lá atrás, né, que foi o que deu a chance da mulher poder exercer sua sexualidade sem ter gravidez, sem ter sempre a consequência de gravidez, o que nos possibilitou ter menos filhos. Enfim, já entramos aí numa questão longa. Bom, falando ainda desses métodos hormonais combinados, temos também a opção de injeção, que você, não me comprometo a lembrar todo dia. Bom, com a injeção ela é mensal. Então, com a injeção mensal combinada, você só vai ter que se lembrar uma vez no mês. Temos também os adesivos, que você troca o adesivo semanalmente, não é mais uma vez por dia. O adesivo, às vezes, não tem tanta adesão das mulheres, porque... fica externo, ela pode colocar no braço, alguém vai ver, ou na nádega, e ele parece um band-aidzinho, às vezes dá uma sensação de que ele tá soltando, não tem tanto conforto, mas é uma outra opção. Temos também a opção do Nuvaring, que é o anel vaginal, que é uma excelente opção também, até porque não passa pelo estômago, às vezes ela enjoa quando usa anticoncepcional. Isso, e não tem a primeira passagem hepática, não tem a primeira passagem hepática pra quem, né? Então ele não é dessa cor, né? Não é azul, ele é transparente, mas é extremamente fácil de ser inserido, né? E hoje em dia ele já tem o aplicador, né? Você pode inserir com a própria mão dobrando, igual a gente volta ao B, ou você faz o aplicador lhe dá mais segurança, né? Então você é só, igual como você usa creme vaginal, você vai lá,
introduz e ele tá lá, ó, no fundo da vagina, você não sente, né? Isso. Ficou na posição certa, não importa a posição que ele ficou. Se ele ficar no fundo, a ação dele é por absorção hormonal. Se perde pelo meu corpo, não, gente. A vagina é um fundo cego, desemboca no colo do útero. Então não tem como sair daí. Porque ela é uma cavidade virtual, a vagina, exatamente, né? Então, quando a gente introduz, ela foi lá. Mas ela não tem como sair embora e você achar que perdeu e não viu e foi pro seu corpo, ela não ou então foi pra lá, subiu e foi pra dentro do útero. Não, porque tem um colo, né? Então colo, fique que é tranquila. Pequenininho. Para retirar, é só simples no dedo. Então tem essa outra opção. E agora falando dos métodos hormonais para aquela mulher que quer usar um método hormonal, mas ela tem alguma contraindicação estrogênio, ou ela é tabagista, obesa, tem maior risco de usar, tem enxaqueca com aura, enfim, qualquer contraindicação ao estrogênio, nós temos métodos só com progesterona. Tem a pílula só com progesterona, desogestrel. Antes, a gente só usava essas pílulas para quem estava amamentando, porque a única que pode, aliás, com aquela amamentação exclusiva, dos primeiros 6 meses, é a pílula com progesterona. Hoje, ela se sofisticou tanto que você, mesmo sem estar amamentando, você pode utilizar a pílula só com progesterona. E com segurança, né? Com segurança. Temos também o método injetável trimestral, que era só que a gente tinha, gente. Era só o que tinha antigamente. Usava muito esse injetável trimestral só hoje com em dia progesterona. A gente não usa quase mais. Hoje você tem outras opções, deixando ele um pouquinho para algumas situações. Com o advento do DIU hormonal só com a progesterona, né, que tem o Mirena, que a gente sempre usou, e agora esse mês foi lançado o Cailina, que tem uma dose menor, mas é tudo só progesterona, e são DIUs que são de longa duração, extremamente eficaz, né, e que cada vez mais as mulheres estão aderindo quando ela não quer engravidar e quer uma coisa extremamente segura, ela vai e coloca, a maioria dos convênios, a maioria, eles autorizam a colocação, ela não vai ter custo, então, e pode usar mesmo quem nunca teve filho, até porque as mulheres estão demorando a ter filho, mas ela me chega com 40 anos sem filho, e adolescente também pode usar, porque antes, o que dificultava na inserção, né, do DIU era o aplicador, às vezes a paciente ainda que tinha o orifício, né, interno muito estreitinho, então no consultório a gente podia ter dificuldade, mas esse novo agora, que é o Cailina, ele é menorzinho e insertou também, então fica mais fácil inserir no consultório. Olha aqui de curiosidade só como ele fica no útero, tá bom? E a ação dele hormonal, muito mais localizada até, né, do que essa ação sistêmica. Então tem o Cailina, tem o Mirena, a diferença entre eles é que o Cailina vem com uma dose menor de hormônio. Mas é a mesma eficácia em relação à contracepção. A mesma eficácia, exatamente. Agora a gente vai falar dos métodos hormonal. Não, antes disso. Outro hormonal que nós temos é o implante, o Implanon, que você coloca no seu no braço, aqui nessa região, no consultório mesmo, ele tem duração de 3 anos. E só tem estrogênio, ou ele só tem a progesterona. Então assim como é uma opção para quem quer um método de longa duração só com o progestínico e não quer usar o DIU medicado, ela pode usar o Implanon, que é excelente opção. Exatamente. Aí o que restou... Com isso, agora a gente concluiu nos métodos reversíveis, ou seja, métodos que você pode retirar e retirando volta a sua taxa de fertilidade. Outra pergunta que sempre é feita: se eu usar DIU, se eu usar pílula por muito tempo, eu fico sem poder engravidar? Não, gente. Vai diminuir a fertilidade? Não. O que diminui a fertilidade é a idade, se ela não, com o tempo, depois dos 30, vai caindo dos 35 mais ainda. Não, mas pelo o uso método do método contraceptivo, os métodos hormonais, isso, ela para de tomar, ela no mês seguinte ou 2 meses no máximo, ela volta a fertilidade, volta a ovular. Então perfeito, não tem essa preocupação. Perfeito. Né? E o DIU de cobre ela tirou, no mês seguinte ela ovula também, não tem nenhum problema. Então essa preocupação não existe, os métodos chegaram, se sofisticaram para dar a você maior segurança, para garantir, para programar seu direito reprodutivo. Seja de engravidar quando você quiser, com todas as condições, não engravidar porque você não quer e adiar a sua gravidez, que já fica para um outro vídeo, exato, tendo também todas essas ofertas do que pode ser feito. Concluindo os métodos reversíveis, vamos para os métodos irreversíveis. Né? É que a gente só vai dar uma pincelada para saber que existe, né? Que é a ligadura tubária e a vasectomia, mas eu mesmo, como faço infertilidade, não recomendo. A vida muda, né? Às vezes o que você acha, não, eu tenho 2 filhos, não quero mais. Paciente, porque a paciente ela pode mudar, ela pode querer, ela pode casar de novo e querer ter filho, e aí ela só vai poder engravidar se ela fizer uma
um procedimento que hoje só é particular, que é uma fertilização in vitro. Então, hoje em dia, por que a gente não faz tanto esses métodos irreversíveis? Por quê? Porque existem tantos métodos seguros, tão seguro quanto a ligadura, né? E até mais seguro, como já foi comprovado, né? Como o implante. Por incrível que pareça, gente, o método mais seguro, o que dá mais eficácia para a anticoncepção é o implante. Então, ele dá mais do que a própria ligadura. Exatamente. E o DIU, que são os métodos que a gente está falando de longa duração. O DIU Mirena, Medicado e o Kailina, eles são semelhantes à ligadura tubária. Então, por quê? Se eu tenho métodos reversíveis, extremamente acessíveis, né? E eu vou fazer um método irreversível. Então, por isso que a gente está falando, né? Mas a gente quer dizer para vocês que existem muitas maneiras, né? De você planejar, você ter seu filho no momento em que você realmente quer e planejou para isso. Aí vamos voltar à pergunta. Qual o melhor método, doutora Zuleika? O melhor método é o mais adequado ao seu momento da vida. Ainda tem isso, né? Eu mesmo já passei. Adolescente usava minha pílula certinho, não esquecia, né? Depois usei o anel entre um filho e outro, porque eu sabia que eu ia passar muito tempo, né? Porque na época eu era adolescente e não tinha um anel. Mas senão eu já tinha usado ele há mais tempo, porque é mais confortável, uma vez por mês. Mas depois eu já fiz isso entre um filho e outro, né? Os 2 últimos filhos meus eu usava o Nuvaring. E agora que eu já tive os 3, não vou querer ter mais filho. Eu também não gosto de menstruar, eu prefiro usar um método hormonal de longa duração, que é o implante. Já Lore, optei pelo DIU, também não gosto de menstruar, então tendo esse controle de não menstruar ou de menstruar em menor quantidade, preferi o DIU hormonal. Exato. E aí a gente tá aqui só para dar esse recado a vocês, para ficar a informação, e o que precisar, a gente tá aqui à sua disposição. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com suas amigas. Um beijo.